Bom, pessoal, eu quero revezar um pouco aqui os vídeos do canal entre vídeos mais ligados à ciência, epistemologia e questões acadêmicas, né? De carreira acadêmica, escolhas. Então, hoje eu quero dar 4 dicas aqui. Eu pensei muito sobre isso, isso é uma coisa que, aliás, eu sempre pensei muito sobre, mas especificamente para pensar nesse roteiro aqui, para formular essas 4 dicas, pesei muitas coisas e eu quero apresentar aqui para vocês o que vocês devem pesar, né? Quais as questões que vocês devem considerar. Isso tem um impacto gigantesco, mas gigantesco na sua vida. Se você não pensar direito agora, pode ficar com certeza que isso vai te cobrar lá na frente. Então, com a experiência de quem passou por todo esse processo, cometeu erros e acertos, e eu quero falar sobre isso para que vocês possam refletir bastante e escolher. Aproveitar aí a quarentena para poder refletir bastante sobre isso e se preparar para entrar no processo, tá bom? Então, vamos para a primeira dica, que é o seguinte: o que você tem que pensar? Qual é a grande questão que você tem que pensar? É o que você quer para a sua vida. Eu estou falando em termos de vida geral, né? Mas principalmente a questão profissional. Qual é o caminho profissional que você tem que seguir na sua vida? E aí, se você é de ciências humanas, já vem com esse papo problematizador, o coaching problematizador, o raio problematizador, o coaching problematizador. Não, porque eu vou seguir os ditames do mercado. Não é, você não está sob controle do mercado, você está sob controle do que você quer fazer o resto da sua vida. Você pode abdicar de trabalhar, ficar só na sombra e água fresca a vida inteira? Você pode. Né? E mais do que isso, você quer, isso te agrada, funciona para você? Né? Provavelmente não. Nenhum dos dois, provavelmente. Provavelmente você está escolhendo essa carreira porque essa carreira, de alguma forma, te agrada, né? Porque senão você está sendo muito otário, cara. Se o negócio é seu, se você não gosta disso, se você está indo por outro motivo, você está indo para o lugar errado. Né? Tá indo para o lugar errado. Porque pesquisa, meu amigo, é comer barro, como é que é? Amassar barro, né? Acho que é comer poeira, não sei, tem os ditados assim, e o retorno financeiro é muito baixo. Né? Então, a suposição é essa, que você vai justamente trabalhar naquilo que você gosta. Mas você precisa considerar. Eu vou te dar as 2 grandes diretrizes em relação a isso. Tá? Diretriz número 1. Você quer se tornar professor em uma universidade, em uma grande universidade, né? Ou fazer concurso de uma instituição de pesquisa relevante, tá? Neste caso, qual que é a grande questão? Se você pega os editais, é claro que isso pode variar de área para área, mas eu não conheço nenhuma área que seja diferente do que eu vou falar. Se você pega os editais, a grande maioria, a esmagadora maioria, vai pedir o quê? Graduação, mestrado e doutorado na mesma área. Não vai admitir variação. Daí, portanto, você fez um mestrado em outra área, voltou no doutorado, mudou de área no mestrado, você não vai conseguir. Você não vai se encaixar na grande maioria, assim, na esmagadora maioria dos editais, pelo menos que eu já vi. Não sei que tenha alguma outra tendência ou alguma área específica que seja diferente, tá? Então, se o seu lance é fazer concurso em universidade, instituição de pesquisa, você vai ter que necessariamente procurar, necessariamente não, né? Mas o ideal é você priorizar programas que estejam dentro da mesma área. Então, vou dar um exemplo. Se você vai fazer a pesquisa de história da educação, você pode estar no programa de história, ou pode estar no programa de educação. Mas se você é historiador, vai para um programa de mestrado em história. Se você é pedagogo ou pedagoga, vai para um programa de educação. Né? Só para dar um exemplo bobo aqui, você pode aplicar isso em diversos contextos. Ok? Agora, vamos imaginar que o seu objetivo é outro. O seu objetivo tem mais a ver com um mercado não exatamente acadêmico. Por exemplo, um mercado de cursos de formação em uma certa área, você quer ocupar uma posição em grandes empresas, qualquer coisa assim. Então, por exemplo, hoje, eu não estou vinculado a nenhum programa de mestrado e doutorado como pesquisador, né? Estou como pesquisador num programa de pós-doc, mas eu não oriento, né? Bom, neste caso, é bom que você varie. A minha história é de variação. Por exemplo, o meu mestrado foi na educação. Desculpa, o meu mestrado foi em história. O meu doutorado foi em educação.
O meu pós-doutorado hoje é no departamento de psicologia da UFSCar, né? Então tem uma variação grande aí, né? Mas se eu vou falar de história, de qualquer coisa, primeiro eu tenho base. Segundo, que ninguém pode dizer, não, mas você tá. Não. Você, história, como que você está falando de história? O que você conhece? Não, eu tenho aqui um referencial para apresentar. Vou falar de educação. Mas você não pode falar disso. Como eu não posso falar disso? Tenho um doutorado em educação, isso, né? Mas é em psicologia. Tudo bem. Estou terminando aqui agora, daqui a pouco eu tenho uma certificação, né, uma declaração de que desenvolvi uma pesquisa de pós-doutoramento no departamento de psicologia de uma universidade federal de excelência. Então, isso te dá uma credibilidade, né, no mercado, se você está discutindo esse assunto e está, por exemplo, oferecendo cursos ou você precisa que alguém te contrate para uma certa função. Então, beleza, aqui a variabilidade, portanto, ela é bacana para uma carreira de mercado, não acadêmico, digamos assim, mas para uma carreira de pesquisador acadêmica, você vai ter muito mais dificuldade. Então, essa é a primeira coisa a se considerar na minha interpretação, tá? Segunda coisa a se considerar. O que é mais prático? Vamos pensar em termos de praticidade. Você tem que ter um nível de pragmatismo, né? Para você pensar nisso. Isso envolve uma série de coisas. Envolve, por exemplo, em que local é essa universidade? É a Universidade Federal de Goiás. Tá bom. Quais são as suas possibilidades de morar em Goiás? Onde que é o campus? E quais são as suas possibilidades de morar lá? Né? Quais são as possibilidades de você ter um emprego lá? Qual é a estrutura que tem a cidade? Então, vamos ver, essa universidade tem alojamento? Né? Ela tem algum recurso? Como é que está a questão de bolsa? Lembrando, gente, bolsa no Brasil já faz tempo que está péssimo. Piorou muito agora nos últimos 2 anos, mas muito, muito. Agora com essa pandemia, então, e a crise econômica decorrente dela, e aí, meu amigo, bolsa vai ser artigo de luxo para meia dúzia de pessoas, e a bolsa é super baixa e está estagnada há anos. Então, ficar contando só com bolsa, para você pensar na sua vida, acho muito improvável. Muito improvável. Então, qual é a praticidade? É claro que quem tem muito dinheiro, tudo bem, se vira, então não faz muita diferença isso, mas não é a maioria dos casos, né? Ou pelo menos não é os casos, grande parte dos casos. Bom, se é de toda forma, significa que para ele, se o indivíduo tem dinheiro, significa que para ele é prático ir para um lugar. Mas há outras coisas na vida que podem pesar além do dinheiro, né? A questão do relacionamento com família, relacionamentos amorosos, filhos, tudo isso. Bom, em relação ainda à praticidade, como é que as aulas daquela instituição são divididas? Tem instituição que tem um tipo de organização de aula que você só consegue pegar uma disciplina por dia. E aí é um pouco mais difícil. Tem instituições que têm algumas disciplinas condensadas, tipo, uma semana, o dia inteiro de janeiro, de julho, né? Às vezes, dentro da mesma instituição, você tem programa que faz isso e programa que não faz. Eu, por exemplo, fiz o mestrado e doutorado na PUC. E eu trabalhava. Então, para mim, era muito complicado. Como é que eu decidia qual a disciplina eu ia pegar? Quando eu atribuía a aula, eu deixava tal dia livre, né? Sei lá, segunda e terça livre. Então, não interessa se tivesse lá, se eu tivesse estudando um tema lá na segunda e terça, se tivesse outras disciplinas que tinha nada a ver, eu pegava aquelas disciplinas, né? Porque é o que eu precisava pegar. E aí precisa ver também a questão da cultura da instituição e depois a questão do orientador. Eu vou fazer um outro vídeo só sobre isso, porque tem orientador que não permite que você escolha. Eu nunca aceitei orientador mandando em mim. Eu sempre estabeleci uma relação que orientador é para orientar. É por isso que eu briguei com o orientador no mestrado e doutorado, tive que trocar. Crise danada, não recomendo a ninguém. Então, o ideal seria que eu soubesse antes, né? Então, enfim. Ainda nesse sentido, como é que você vai saber, né? Como é que você vai saber? Tente conhecer a instituição antes, por dentro. Tente conhecer o programa antes, por dentro. Tenta participar de um grupo de pesquisa, de um grupo de estudo. Eu me lembro que quando eu entrei no mestrado, tinha um outro aluno, chamado João. Só o primeiro nome dele, que o nome desse ninguém identifica, né? João, cara, ele sabia tudo da instituição, tudo. Sabe o cara que sabia tudo? Ele sabia tudo. Ele sabia todos os professores,
quais eram as linhas, quais eram os autores que eram propriedade dos professores, qual era o autor que, se você citasse, você era negado, por quê, a briga com quem, quando, coisas do passado, ele sabia tudo. Das verbas, da pesquisa, que quem fazia com que, ele sabia tudo. Como é que distribuía a bolsa entre os professores, sabia tudo. Você não precisa saber tudo, mas você saber coisas, assim, você ter um conhecimento maior, te ajuda muito. Né? Vai te dar uma possibilidade de enxergar o quão prático, o quão possível vai ser você fazer a pesquisa nessa instituição. Por quê, gente? Porque, vou falar mais para vocês, começar e parar é uma coisa, assim, muito difícil. Muito difícil. Eu comecei o meu doutorado, eu comecei um doutorado antes, um doutorado em ciências sociais. Eu estava fazendo uma sociologia da PUC, e eu tive que parar porque não saiu bolsa. Se eu tivesse mais informação, eu não teria feito assim, entendeu? Mas foram anos muito difíceis, porque assim, aí você tem que ficar negociando e suspender a matrícula para ver se sai a bolsa, porque tem a lista, a bolsa não vai, você não sabe quem é que vai defender, como é que... Putz, é uma situação assim, foi uma situação muito difícil para mim, mesmo, muito psicologicamente muito difícil, enfim, ali, naquele momento, havia uma chance grande de eu, por exemplo, não continuar e não fazer o doutorado. Tá? Então, segundo ponto aí, importante, praticidade, aspectos pragmáticos, tá? Terceiro ponto, qual é a reputação da instituição? Aqui, presta atenção. Você tem que observar não só a reputação de modo geral, mas a reputação na sua área. E aí tem a ver, lembra, com aquilo que você quer da sua vida. O que você quer da sua vida? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se você não é da área da análise do comportamento, ou da área aplicada, da análise do comportamento, você não conhece o Paradigma, provavelmente. O Centro Paradigma, em São Paulo. Provavelmente você não conhece. Mas se você for da análise do comportamento, você sabe que é um lugar, assim, espetacular, sensacional, de excelência. Então, se o meu objetivo é fazer cursos dentro da análise do comportamento para pessoas que são analistas do comportamento ou que estão se formando nessa área, você tem um mestrado do Paradigma, show de bola, né? Então, veja, apesar de não ser uma coisa ampla, que toda a sociedade conheça. Então, você tem que conhecer a sua área e conhecer a reputação naquela área, né? Para você fazer essa escolha. Você tem a nota CAPES, que é uma das formas de você observar isso, mas tem mais coisas. Uma delas que eu quero dizer, e que é muito sutil e é muito difícil você, talvez, conseguir essa discriminação, se a linha, em termos de linha de pesquisa, aquela universidade tem um isolamento. Você tem uma universidade que ela é excelente, tudo é excelente. Todas as métricas, né, para ter nota são excelentes. Mas aquela linha de pesquisa é só ali. Mas nenhum lugar no país tem. E aí, mais uma vez, veja como as coisas se articulam. Lá atrás, o que você quer para a sua vida? Se você quer para a sua vida fazer concurso em federal, por exemplo, vai ser muito mais difícil de você entrar em outra federal. Porque eles têm uma linha totalmente isolada. Né? Isso pode acontecer, é comum você ver programas que têm essa linha que só tem ali. Né? Então, precisa observar a reputação da instituição de modo geral, né? No seu programa específico, nota CAPES, e principalmente na sua área de pesquisa em relação às outras instituições. E agora, eu vou falar, pessoal, que você não pode abrir mão dele. A pergunta que você tem que se fazer: você tem tesão nesse assunto, nesse tema, nessa forma de abordar esse assunto? Se não, pode ser que você queira um concurso, queira muito concurso nessa área. Né? Que esse concurso seja... se planejou aqui um concurso, uma área que tem bastante vaga, né? Isso pode ser muito prático, pode ser a universidade do lado da sua casa. Né? A instituição pode ser nota 10, assim, instituição fera, super bem reputada. Mas se você não tiver tesão naquele assunto, você não vai fazer. Não vai fazer. Por quê?
Porque mestrado e doutorado é pesadíssimo. Psicologicamente, é pesadíssimo. A gente precisa, inclusive, desenvolver muito essa área de discutir questões de saúde mental em alunos de mestrado e doutorado. Você vai passar... É totalmente diferente de graduação. Não tem nada a ver com chegar lá e ficar assistindo aula. É você que leva o barco, meu amigo. E se você não tiver motivação para isso, você não vai. Tem um amigo meu, quando eu estava fazendo esse doutorado, esse primeiro que eu parei, eu também já estava um pouco desanimado com esse tema, sabe? Tinha a ver com um tema que eu pesquisava antes, eu estava meio assim, e mesmo que eu tivesse conseguido continuar no doutorado, eu estava pensando em mudar de tema dentro do doutorado mesmo, né? Estava formulando, estava pensando em várias coisas, já pensando em educação. E aí tem um amigo meu, que ele era professor de uma escola que eu prestava serviço, e a esposa dele era professora da PUC, o professor Wilton. E ele dizia assim, Luciano, presta atenção no que eu vou te dizer. Você está aí todo preocupado na relevância social da sua tese, seu doutorado. Fica tranquilo, ninguém vai ler. Ninguém vai ler. A sua tese serve para você pegar o diploma. E eu entendia o que ele queria dizer, né? Desse pragmatismo, dessa praticidade. Mas isso não quer dizer que você consiga, ou que você pode, que ele não está querendo dizer, né, que você pode fazer qualquer coisa. Mas que dentro daquilo que eu tenho disposição, que eu tenho tesão de fazer, que eu quero, eu posso recortar isso da maneira mais prática, objetiva, clara possível, pragmática possível para eu fazer. Então, veja, quando eu estou dizendo que você tem que ter tesão, eu não estou querendo dizer que você não tem que ser prático. Você tem que ser as duas coisas, né? Você tem que ser as duas coisas. Você tem que propor alguma coisa que seja factível realmente, que seja prático de fazer, porque já existe a dinâmica do próprio doutorado, que é difícil. Se vocês observarem, pegar um dia para olhar os doutorados, por exemplo, dos Estados Unidos, lá é muito diferente, né? O doutorado é muito mais rápido, o mestrado é muito mais rápido, é uma coisa muito, muito mais específica do que o nosso. Em geral, eles pegam um negocinho e, puf, fazem aquilo muito mais rapidamente. Essa é uma cultura muito mais dominante no mundo do que a nossa, desse doutorado, aquela tesona grandona, que abarca um monte de coisa, mais global, 4 anos de estudo, isso é uma coisa que para nós, provavelmente isso vai mudar em algum momento no mundo, né? No Brasil, aliás, em consonância com essas práticas de pesquisa no mundo, até porque o país, sempre o esforço do país ser mais influente academicamente, cientificamente no mundo, então existem esses diálogos entre os países, mas essa ideia de você ser mais prático, mais recortado, mais pontual, ela ajuda muito a preservar a sua saúde mental, a realmente você ter digamos assim, uma logística, não sei se é a melhor palavra, mas enfim, a logística de você resolver todas as questões do doutorado, que significa, não é só fazer a tese, mas para fazer a tese tem que ter relação com o orientador, tem que fazer disciplina, tem que fazer trabalho de outras disciplinas, eventualmente tem que publicar, tem as questões burocráticas, tem o tempo, tem que entregar relatório, tem um monte de coisa. Então, é para a gente conseguir harmonizar todas essas coisas. Bom, se vocês seguirem esses 4 dicas, essas 4 perguntas, se vocês responderem de maneira conscienciosa essas 4 perguntas em relação à sua vida, à sua forma de enxergar, você vai escolher um programa bem interessante, alinhado com as suas necessidades. Tem uma coisa que esqueci de falar que é importante, em relação à reputação da instituição, quase esquecendo isso. A reputação da instituição, ela é sobretudo importante no doutorado, a nota da instituição, tá? No doutorado. Ela é muito menos importante no mestrado. Por quê? Porque as pessoas só querem saber da sua última formação. Essa é a verdade. Mas e o pós-doutorado? Pós-doutorado não é título. Pós-doutorado é só você fazer uma pesquisa em algum lugar. Então, ele não é um título, né? Então, não é ele que conta. O que conta, principalmente, é a sua última formação. Se você fala assim, não, eu só quero fazer o mestrado da minha vida, nada mais, então, já vai para as cabeças, vai no mestrado já na melhor, né? Mas, se você tem uma clareza, eu vou fazer o mestrado e depois eu vou fazer o doutorado, mas, poxa,
nesse momento, se eu fosse fazer o mestrado nessa instituição aqui que está mais próximo de mim, que está mais acessível, que eu tenho contato, era muito mais prático. Então faça isso, faz lá. Se a instituição não for de tanta qualidade, se garante, tira a diferença, estuda para valer, faz um negócio redondo mesmo, corre atrás, publica, né, para você, inclusive, se posicionar para conseguir entrar no doutorado numa instituição, que é a instituição ideal, digamos, que você tem aí já no seu planejamento, mas o mais relevante dessa questão é no doutorado, é lá que você tem que ter uma instituição realmente de ponta, de qualidade, de nível A. Por quê? Porque isso que as pessoas vão olhar. Você vai colocar no seu currículo resumido assim, doutor em tal coisa pela tal universidade. O mestrado dificilmente vai aparecer, entendeu? Então, essa sugestão é muito importante. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês se inscrevam aqui, pessoal. Se inscrevam aqui no canal. E aperta o sininho, você aperta o sininho lá e põe lá para vocês receberem todas as notificações. Eu vou fazer mais vídeo agora. E uma outra coisa que eu quero pedir para vocês. Pega esse link aqui, terminou, pega o link, vai lá em compartilhar aqui embaixo, pega o link ou na URL em cima, e põe no grupo de alunos, se você participa do grupo de alunos aí, de mestrado, de cursinho, sei lá de quê, de gente que está pensando, de grupo de profissional, gente que está eventualmente pensando em mestrado e doutorado, para a gente, né, dar esse gás aí para a galera, porque eu conheci muitos casos, assim, muito tristes, assim, sabe? De muita gente que iniciou o mestrado comigo e não terminou. Iniciou o doutorado comigo e não terminou, né? Por quê? Porque em algum desses aspectos que eu descrevi aqui agora, não estava legal, não estava bem escolhido. A decisão não foi assertiva, né? Então, talvez contribua aí com mais gente, tá bom? Um abraço.